Opa, e aí, bom demais? Seguinte, hoje a gente vai criar uma aplicação do zero, vamos dockerizar ela, vamos subir lá para o GitHub, usar GitHub Actions para publicar um container, uma imagem lá no GitHub Registry e vamos rodar lá numa VM, tá joia? A gente vai configurar isso tudo no vídeo de hoje, então espero que você fique comigo até o final. Se você não me conhece, meu nome é Gilberto, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo um pouquinho sobre programação, tecnologia, máquinas virtuais, Docker e tudo mais que vai aparecendo, tá joia? Então, bora lá, pessoal. Antes da gente começar a configurar tudo aqui, todo o ambiente, eu quero mostrar uma coisa que eu vi algumas pessoas comentando em vídeos bem antigos meus e até alguns recentes aí, que é como ter um domínio local, né? O que acontece? A gente, quando está configurando uma VM ali, a gente está testando na nossa própria máquina, né? Está sempre usando IP. E às vezes a gente não quer configurar lá um VPS, contratar um VPS, porque a gente ainda está naquela fase de desenvolvimento local ali, dá para testar, não precisa de um serviço público ainda, né? A nível de uma hosting ou uma coisa assim. Lembrando aqui, estou deixando o cupomzinho aqui embaixo, tá joia? 20% de desconto lá na Hostinger, tá? Dá para contratar VPS, hospedagem cloud, hospedagem compartilhada, registro de domínio, tem tudo lá, tá? Serviço de e-mail, tem tudo lá. Então, 20% de desconto. Usa o cupom aqui embaixo, você ajuda a gente aqui a manter o canal, a produzir mais conteúdo e também ganha 20% de desconto, tá joia? Bom, vamos lá para minha dica então, antes de começar qualquer coisa, tá? O que acontece? Eu estou rodando o Portainer aqui na minha máquina e eu estou usando um domínio local, portainer.local, tá vendo? Poderia usar IP? Poderia, né? Que no caso aqui é o IP da VM que eu estou rodando dentro do VirtualBox, nessa VMzinha aqui, um Ubuntu. Mas eu configurei um domínio. Onde eu configurei esse domínio? Num arquivinho chamado hosts, lá do Windows, né? Ele fica dentro de C, Windows, System32, Drivers, etc. Esse arquivo aqui você pode abrir com um bloco de notas, mas o bloco de notas não te permite editar. Então eu sugiro você abrir ele com o Visual Studio Code ou o Notepad++, ou qualquer outro editor de texto que não seja o bloco de notas, tá joia? E aí o que tem nesse arquivo aqui? Ele faz um dipara, né? Ele basicamente converte um IP em um domínio. A gente aponta ele assim no arquivo, mas na verdade ele faz o inverso. Ele converte um domínio em um IP. Não vou comentar sobre esses apontamentos aqui de Corel e etc, né? Porque algumas pessoas já devem ter entendido o que seria. Mas basicamente o que eu fiz foi falar, olha, toda vez que alguém pedir portainer.local, resolva para 192.168.1.51, né? Então você coloca o IP, espaço e o domínio. Bem simples, né? Então eu configurei aqui o portainer.local, traffic.local, e se eu quiser criar um outro serviço novo, é só eu duplicar esses caras aqui e botar o serviço que eu quiser, sei lá, botar aqui um abobrinha, por exemplo. Se eu tivesse um serviço chamado abobrinha, eu poderia botar abobrinha.local, que vai direcionar lá para nossa VM, né, 51. O traffic vai pegar essa requisição e falar, o cara tá pedindo abobrinha.local. Para qual container eu vou entregar isso? Aí ele vai achar um container lá que tenha label do abobrinha.local. Por que .local, Gilberto? Porque é um padrão que a gente adotou aqui, os desenvolvedores adotaram, para tudo que for local da sua máquina ou da sua rede local e tudo mais, você usar o .local. Mas nada te impede de vir aqui abobrinha.xpto. Vai funcionar do mesmo jeito, entendeu? Por quê? O arquivo hosts do Windows, ele é usado por um serviço de DNS do próprio Windows, tá joia? Então ele só vai funcionar na sua máquina aí, não vai funcionar na rede local, tá bem? Se você tiver, sei lá, configurado esse domínio no seu Windows aí e tentar acessar pelo celular, não vai funcionar, obviamente não vai funcionar, tá? Mas o que o sistema operacional faz é, quando acontece uma requisição lá do navegador, que ela cai para o sistema operacional, antes dele passar para a rede, né, para o seu serviço de DNS resolver ali, o seu provedor, ou o DNS do Google, o DNS da Cloudflare, por aí vai, antes dele resolver, o sistema operacional fala assim, deixa eu ver se eu conheço esse cara. Então ele vai consultar no arquivo hosts, vai ver que conhece e já vai devolver para o navegador. Então ele não precisa consultar externamente e aí você consegue sobrescrever tudo que é público. Você poderia sobrescrever aqui um google.com. Poderia fazer? Sim, perfeitamente, né? Iria funcionar do mesmo jeito. Só que aí você perde todos os serviços do Google na sua máquina, porque tudo vai ser resolvido para esse IP e não vai funcionar mais nada do Google, tá joia? Bom, o detalhe é que se você tentar salvar esse arquivo, ele vai dar um erro de administrador, vai falar que precisa de permissão de admin e tudo mais, mas o VS Code você consegue clicar aqui no Retry as admin e aí ele salva o arquivo, você vai ver aqui em cima, ó, sumiu a bolinha e virou o X, então tudo certo, tá salvo, tá editado. Bom, beleza, então estou com o Portainer rodando aqui, a gente tem aquelas 4 stacks que a gente configurou no vídeo anterior, né, o Hello World ali, o Apache e tudo mais.
Vamos criar uma aplicação do zero. Vamos lá. Bom, vamos lá. Primeira coisa então, vamos criar um repositório no GitHub, tá? Para armazenar o nosso código. Uma dica, né, pessoal? Toda aplicação, todo sistema que você estiver fazendo, todo código, primeira coisa que você faz, cara, já cria o repositório, já versiona esse cara aí, porque você vai precisar desse backup em algum momento, né? Imagina que sua máquina travou, que você perdeu tudo, pelo menos está lá no GitHub, está no repositório, seja GitHub, GitLab, qualquer repositório aí serve, tá? Vou utilizar nesse exemplo aqui GitHub, tá joia? Vou criar aqui então um repositório na minha conta, vou chamar de simple app, tá? Vou deixar ele público, mas ele poderia ser privado também, iria funcionar do mesmo jeito, vou manter ele público aqui. Vou pedir para ele criar um git ignore, não sei, acho que não precisaria. Beleza, vou pedir só o readme, ótimo. Criar o repositório aqui, pronto, está criado. Vou clonar ele, né? Vou copiar o URL dele aqui. Vou lá na minha pastinha, já criei uma pastinha aqui, curso Docker. Vou abrir o CMD. Como que eu abro o CMD? Né? Só digitar aqui CMD na barra de busca, ele vai abrir o CMD dentro daquela pasta. Vou fazer aqui um git clone e botar o URL. Pronto, está clonado. Está aqui já o Simple App, beleza? Com o README, então o arquivo README que o GitHub criou lá já está aqui na pastinha. E vou abrir o VS Code, aqui ó, abrir com code, nessa pasta, né? Para a gente criar a nossa aplicação de fato, né? Bom, bora lá então. Eu tô com dois VS Code aberto aqui, posso até fechar o outro, né? Beleza. Vou dar um zoom aqui, né? Ajudar vocês também. Bora lá. Aqui só tem um arquivo README criado. Eu quero muito mais do que isso. Então eu vou criar uma pastinha aqui src para guardar os fontes do nosso sistema, da nossa aplicação. E eu vou criar aqui o famoso index.html. Poderia sair criando manualmente aqui? Poderia, mas eu vou usar um carinha chamado GitHub Copilot, né? E vou pedir aqui para ele, crie um front para um formulário com persistência no local storage e exiba os dados em uma tabela. Deve ser possível excluir registros. Vamos ver o que ele vai criar para a gente aqui. Formulário com local storage, blá blá blá, criou um negocinho aqui, tá? Vamos deixar mais bonito? Adicione bootstrap, para ele ficar mais bonitinho, né? Vamos ver o que ele faz. Beleza, ó, tá refatorando algumas coisas aqui, os dataform, adicionou os JS ali. Beleza, vamos aceitar, vamos ver como que isso aqui ficou, né? Dá um accept aqui, criou o arquivo pra gente, magicamente, olha que bonito, né? Vou abrir aqui com o Live Server, só clicar com o botão direito ali, e ele já vai abrir, olha só que legal, ficou um formulário aqui. Vamos lá, se eu digitar aqui Gilberto, e-mail, vou botar o meu e-mail, vou salvar, olha que legal, ele adiciona, funciona, né? Pelo visto funciona. Então, se eu botar aqui um fulano, o autocomplete do Chrome é maravilhoso, né? fulano@gmail.com. Olha que legal. Só que lembra que eu pedi para persistir no local storage? Então, vamos dar um F12 aqui, vamos em Application, Local Storage 127, olha que legal, ele está persistindo aqui, ó, Data List e o Form Data. Então, pelo visto, ele está guardando o último formulário que foi submetido aqui. Vou adicionar mais uns testes aqui, ó, teste, salvar. Beleza, se eu excluir o fulano, e está atualizando aqui, a chave está atualizando, né? Se eu excluir o fulano aqui, olha só, ele excluiu, funciona, não é que funciona? O Copilot é inteligente, cara, até eu me surpreendo às vezes. Bom, beleza, só que, tá vendo esse script aqui, né, inline, tá meio estranho, né? Vamos criar aqui um arquivo, então, script.js, vamos adicionar esse script lá para dentro, né? Vou jogar esse bloco todo lá para dentro, aqui, e vamos adicionar aqui o src do... faltou fechar a tag aqui, né?
script.js. Então, salvar aqui, vou atualizar a página, tem que continuar funcionando, né? Então, se eu testar aqui um teste 2, ó, ele está validando como e-mail, @gmail.com. Beleza, certinho. E o mais interessante é o seguinte, se eu atualizar a página, como está persistido no local storage, ele não perde. Ah, mas se você fechar a página, o que acontece? Então, beleza, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou fechar, vou abrir e tá lá, persistido no local storage. Tá? O local storage, ele, por padrão, ele não é limpo pelo navegador, então é uma persistência válida, tá bem? Beleza, então é uma aplicação ok, que funciona, que a gente já viu aqui que localmente ela funciona muito bem. Vamos, então, dockerizar ela, né? Primeiro, eu vou adicionar esses arquivos, vou commitar eles aqui, então add app files, vou commitar isso, né, para subir para o repositório. Beleza? Estou commitando direto na main, tá, pessoal? O ideal aqui seria, né, criar uma branch, blá blá e tudo mais, fazer todo o git flow, mas a gente quer resolver o problema primeiro aqui. Bom, para dockerizar essa aplicação, o que eu preciso para rodar ela, na verdade? Eu só preciso hospedar os arquivos, né? Eu não preciso rodar com Node, com .NET, nada do tipo. É só rodar essa aplicação aqui, só servir os arquivos, né? Então eu só preciso de um servidor. Pode ser um Apache, pode ser um Nginx, né? Então, vamos ver o que o Copilot faz aqui pra gente. Vou criar um arquivo aqui, Dockerfile. Opa, faltou um O aqui. Só Dockerfile, tá? D maiúsculo, não tem ponto, não tem nada, não tem extensão. Vou criar aqui, vou pedir o Copilot, né? Ctrl I. Crie um Dockerfile para servir arquivos HTML e JS. Vamos ver o que ele sugere. Olha, sugeriu Nginx. Alpine, pessoal, são imagens extremamente leves. Se bobear, não chega a 3 MB, 5 MB, é extremamente leve, tá? Então, vou aceitar. Posso voltar, vir removendo aqui esses comentários, né? Porque não precisa. Expor a porta 80 e aqui o que ele vai subir. O que esse Dockerfile faz, na verdade, né? Primeira coisa, você fala para ele qual imagem base você quer utilizar. O que é uma imagem base? Qual que vai ser meio que o sistema operacional, possíveis aplicações que você quer utilizar ali. No caso, existe uma imagem do Nginx, o nosso servidor HTTP, que é a versão Alpine, que ele já está preparado para hospedar arquivos HTML. E só, HTML, CSS, JavaScript, né? O básico ali. Beleza. E aí eu falo para ele, olha, me dê essa imagem, né? E eu vou botar arquivos dentro dessa imagem. Então a gente meio que vai fazendo um merge das camadas ali do Docker, né? Então a gente está trabalhando na camada do Nginx, só que abaixo dela já vem o sistema operacional, no caso o Ubuntu, que a gente estiver rodando, já tem todas as dependências, drivers e etc, o que precisar ali para manipular, né? Então o que eu estou falando para ele aqui, ó, usa a imagem base, o Nginx, versão Alpine, né? 2 pontos aqui seria a versão Alpine é uma imagem mais leve, já falei. E aí a gente vai copiar os nossos arquivos para dentro dessa imagem, né? Como se a gente estivesse copiando lá num servidor, num VPS, uma coisa assim, né? Como a gente fazia, como os maias faziam aí há alguns anos, né? Que a gente copiava os arquivos lá para dentro e só atualizava a página e funciona, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é copiar tudo. Quando você bota esse ponto aqui, quer dizer que você quer copiar tudo para esse destino, user share nginx HTML. O que é esse destino aqui? Quando o container rodar, o Nginx vai ler os arquivos lá dessa pasta. Então assim, você poderia configurar o Nginx para ler de uma pasta exclusiva e blá blá blá, poderia, mas vamos usar a pasta padrão do Nginx, né? Que é só eu copiar o meu conteúdo para dentro dessa pasta padrão e já vai rodar. Beleza, então eu vou copiar todos os meus arquivos. Ah, Gilberto, eu quero copiar um arquivo específico, como que eu faço? Você pode vir aqui, botar vários copies, né? Não tem problema. E eu poderia especificar aqui, ó, index.html ou script.js. Poderia fazer assim? Poderia, mas se eu quero copiar tudo, cara, vai no ponto que é mais fácil. Ele vai expor a porta 80, porque o Nginx escuta na porta 80, ok? E, por fim, você tem que falar para ele assim, olha, o que você vai executar?
Então você vai rodar um comando, um command, como se estivesse lá no Ubuntu mesmo, dando start no serviço e tudo mais. E você vai rodar qual comando? Nginx -g com daemon off, né? E serviço de daemon, se ele vai rodar como serviço, né? No caso ele está rodando como serviço, lá um daemon, né? No caso ele está desligando o serviço de daemon. Mas beleza, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Então, pronto. É isso. Isso é dockerizar uma aplicação. Ah, Gilberto, mas a minha aplicação usa Java, usa .NET. Beleza, vai existir uma imagem específica do .NET para você trabalhar, para você fazer o build da aplicação, depois fazer o deploy, para publicar aquela sua aplicação, né? Cada caso é um caso. Hoje, na nossa aplicação, isso aqui atende, tá? Bom, vou comitar esse cara aqui também. add dockerfile. Vou comitar. Beleza. Isso aqui resolveria? Sim, ótimo. Então, vamos olhar lá no nosso repositório, o Simple App aqui. Esses arquivos já tem que instalar. Está aqui o src. Se a gente olhar dentro do src, tem o Dockerfile, tem o index e tem o script.js, né? Isso aqui já constrói uma imagem, né? Eu posso pedir aqui, ó, vou chamar o Copilot aqui de novo para me ajudar, né? Qual é o comando para construir essa imagem? Opa, só aí um image ali, mas ele vai entender. Aqui, ó, docker build -t, nome da imagem, blá blá blá. Beleza. Não preciso aceitar, só quero copiar aqui, né? Vou abrir um terminal. Então, se eu der um docker build aqui... Detalhe, como eu estou dentro da própria pasta do Simple App, eu não precisaria passar ela aqui novamente, né, no src. O que eu posso fazer aqui... Opa, eu posso entrar no src. Beleza. Tá aqui, estão os arquivos. E vou fazer o docker build -t para passar o nome de imagem. Simple App já está até me oferecendo. E ponto. Mais uma vez, o ponto é o que indica que ele vai buildar o local, né? Deixa eu salvar o Dockerfile ali, ele ficou pendente. Então, se eu fizer um docker build aqui... Opa, qual que foi o erro? Ah, tá. Eu estou no Windows aqui, provavelmente a minha engine do Docker não está rodando, tá? O meu daemon aqui do Docker no Windows não está rodando. Mas, beleza, não tem problema. Você queria construir imagem de toda forma, tá? Beleza. Como que eu faço para o GitHub construir essa imagem, então? É o principal ponto aqui, né? No GitHub, existe um carinha chamado Actions, que se você está acostumado a trabalhar, por exemplo, no Azure, vai ser o Azure Pipelines, né? Ou Google e etc., outras ferramentas aí, no GitLab também tem, né? Então, as pipelines do GitHub aqui chama-se GitHub Actions. O que é um GitHub Actions? Na verdade, ele é uma automação. Você fala para ele meia dúzia de passos, né? Você pode fazer passos complexos e tudo mais. Constrói imagem, pega do repositório, constrói a imagem, faz o build, sobe aqui, sobe ali, edita arquivo, bota tag, faz tudo que você faz manualmente você consegue automatizar. E a gente vai automatizar esse cara aqui. Existem já diversos padrões prontos aqui, Docker Image, build e tudo mais, né? Vamos ver o que esse Docker Image oferece pra gente. Ele faz o push, ele faz o checkout e nada além disso? Então isso aqui está muito fraco. Vou voltar. Não vou usar esse cara. E eu vou clicar aqui no Setup Workflow Yourself. Ou seja, para eu mesmo configurar o meu workflow, né? O meu GitHub Action. Tá, me deu um arquivo vazio. O que eu vou fazer aqui? Vou deixar para você... Tá no repositório, na verdade vai estar no repositório, né? A gente já tem um padrãozinho aqui de... Deixa eu pegar aqui. Isso. Seria essa pipeline aqui. Vou copiá-la aqui, vou colar para a gente entender melhor, tá? Vou dar um zoom aqui. O que esse arquivo faz, na verdade? Ele dita para o GitHub como que vai ser executado esse workflow. Então, primeiro ele fala aqui para o GitHub, ó, um nome. O nome vai ser build e publish Docker Image, tá? Então, ele vai buildar a aplicação, se tiver que fazer algum build, e vai publicar uma imagem do Docker. Quando que ele vai fazer isso? Qual que vai ser o gatilho para ele executar isso? Quando o usuário criar uma tag padrão meu, tá? Quando ele criar uma tag no formato alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, que é a versão da aplicação. Então, tipo 1.0.0, 1.0.1 e por aí vai. Ou quando o usuário disparar manualmente. Ele pode disparar aqui via Workflow Dispatch. Isso aqui é um evento lá do GitHub. A gente tem variáveis de ambiente, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas só você pode criar várias variáveis, né, para você utilizar na própria pipeline. E aí a gente tem os jobs, né, que são as tarefas que ele vai executando.
os trabalhos que ele vai executando, né? Porque a gente também tem tasks lá dentro, possivelmente. Então a gente vai fazer o job de build, você dá o nome que você quiser, ele roda numa máquina Ubuntu. Então ele vai pegar o seu código aqui, ó, vai fazer um checkout do repositório, ou seja, vai baixar o repositório, vai instalar o Docker Build, que seria a engine do Docker para construir a imagem, vai logar no repositório seu do GitHub, já está tudo automatizado aqui já, tá? Você não precisa se preocupar com nada. Vai extrair os dados daquela imagem, então como ele construiu aquela imagem, ele vai botar uma tag possivelmente, ele pode botar latest, né, naquela tag ali, naquela imagem e tudo mais, ele vai extrair esses dados, porque aí ele vai usar esse dado para subir para o repositório. Então, recapitulando, o que ele vai fazer? Ele vai baixar o seu código, que você construiu e subiu para o GitHub, ele vai instalar naquela maquininha que está rodando ali, naquela micro VM, num container que ele está rodando ali, o Docker Build, né, que vai ser a engine do Docker ali, vai logar no repositório do GitHub, então ele está com o seu código e está logado no repositório do GitHub. Vai catar alguns dados ali do seu repositório, alguns metadados, e vai construir uma imagem. Então ele vai fazer um Docker Build dos seus arquivos ali, vai embutir esses arquivos lá para dentro e vai subir isso para o repositório. Bem simples. Como é uma aplicação simples aqui, HTML, né, bem básico, a imagem vai ser microscópica também, tá? Então, está construído o arquivo, lembrando, tá no repositório, o repositório é público, fica à vontade depois para consultar, para fazer fork, para clonar e tudo mais, tá? Simplesmente vou dar um commit changes aqui, create, não main, opa, não vou chamar de main não, né? Vamos voltar aqui, vou chamar de build and publish. O nome da minha pipeline, né? Commit changes aqui, create, build and publish e commitar. Pronto, tá commitado, tá lá. Se a gente vier aqui nas actions, agora a gente vê que existe uma action chamada build and publish docker image, que é aquele name que está lá dentro do arquivo e tudo mais, né? Então se a gente clicar nele aqui, a gente vai ver que não teve nenhuma execução ainda, tá? Posso executar? Pode, mas aí existe uma forma melhor de executar esse cara. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui no code e vamos criar uma release, uma forma profissional de fazer isso, hein? A gente vai criar uma release, vou escolher uma tag e vou chamar aqui de 1.0.0. Vou dar um create new tag. Ou seja, quando eu clicar para salvar a release, eu não vou fazer nada. Eu só vou clicar para salvar a release. Lá naquele on, naquele gatilho lá da pipeline do GitHub, ele vai escutar, opa, criou-se uma release no padrão x.x.x, né? No caso 1.0.0. Vou executar a pipeline baseado naquela tag, naquela release. Então, 1.0.0, não preciso botar título, não preciso colocar nada aqui, só vou dar um publish na release e olha que legal, ficou 1.0.0. E se a gente ver aqui no code, existe uma bolinha amarela agora aqui, ó, que é uma action, que está rodando a nossa action, né? Então, se eu vier nas actions, existe aqui, opa, tem um create and build aqui, um workflow run aqui. Se a gente clicar, a gente consegue acompanhar os steps dele, né? Então, se eu vim aqui no build, que foi aquele job que a gente configurou, ele já rodou. Tão rápido que ele já rodou, não deu nem tempo. Mas a gente vê que todas as etapas foram concluídas aqui, né? E se a gente reparar, ó, build and push log aqui, ó, no build, esse aqui é o log do Docker, né? Então, vamos ver aqui, ó, o que ele fez. Ó, ele pegou uma imagem em Nginx, pegou lá do nosso Docker file, né, lá, carregou o Nginx Alpine, pegou a imagem, cadê? Catou a imagem lá, cadê o comando de copy? Ah lá, copiou os arquivos, né, exportou a imagem lá, criou o que tinha que criar, né, de publicação, ah lá, criou uma imagem chamada Gilberto Toledo /simple-app. Beleza. O que aconteceu aqui agora, Gilberto? Se eu vier no code novamente, a gente vai ver que à direita aqui, ó, existe agora um package. Esse package é justamente um registrador, né, no caso aqui, um registry, onde a gente vai armazenar as nossas imagens. Então fica tudo lá no repositório do GitHub, né? E aí existe uma imagem com a tag latest e com a tag 1.0.0. Olha que legal! Então você pode rodar tanto apontando para 1.0.0 quanto apontar para latest. Gilberto, mas como que eu rodo isso agora? Eu não sei o que eu faço aqui. Vamos rodar? Vamos, bora lá. O que a gente vai fazer então? Vou lá no meu portainer, vou criar uma stack. Vou criar uma stack manualmente aqui, tá? Não vou criar versionado, nada daquele tipo não, tá?
Vou criar uma stack aqui, chamada de Simple App. E vou colocar aqui services, dois pontos, Simple App, chamar de Simple App, né? Image, dois pontos, e aí eu vou usar essa URL aqui, ó. Vou copiar aqui e editar que fica mais fácil, né? Vou colocar ela aqui, ó. Poderia botar o dois pontos latest, poderia. Posso botar 1.0.0, poderia também. Vamos manter o latest aqui, né? Beleza. Então, isso aqui já roda. Eu também poderia copiar isso aqui e colar lá no Docker aqui, no comando, né? Mas vamos fazer uma stack ok, rodável, bonita, né? Beleza, então isso aqui já roda. E aí o que eu vou fazer agora é mapear a porta, né? Então vou fazer aqui um ports, dois pontos, sei lá, vou chutar aqui um 80, 81 para 80. Por que 80, Gilberto? Porque lembra lá no Dockerfile nosso, a gente expôs a porta 80. O que eu estou fazendo agora é mapear a porta 80 lá de dentro do container para uma 80, 81 de fora. Vamos ver se isso aqui roda, né? Está configurado, na teoria está tudo certo, tem que funcionar, né? Vamos ver, dar um deploy aqui, beleza, olha, ele já conseguiu deployar a stack aqui. Simple App, se a gente olhar, existe um container running aqui, eu não especifiquei o nome do container, então por isso que ele gerou um Simple App, traço Simple App 1 aqui. Mas, se eu acessar esse cara, a 80, 81 aqui, tá, vou ter que acessar aqui, né, 192.168.151 na 80, 81. O que acontece? Olha que legal, não é que funciona, cara? Funciona mesmo, a gente olhar o local storage aqui, ó, se eu persistir um Gilberto, aqui, salvar, olha só, funciona, funciona. Só que eu quero DNS, eu quero fazer um DNS funcionar, né? Então, cadê o hosts? Cadê o hosts? Eu fechei o hosts, né? Vamos abrir ele de novo aqui, lá no etc, vamos abrir, deixa eu arrastar ele para cá, para o VS, vai ser mais fácil, aqui, ó. Vamos criar aqui então 192.168.151. Vou chamar de simpleapp.local. Dá uma linha abaixo, vou salvar. Retries admin, beleza. Aí, se eu pedir simple app, vai funcionar? Não, não vai funcionar porque está faltando um negocinho chamado labels lá para o traffic interpretar, né? Vamos pegar essas labels, existe um arquivinho aqui que já tem esse exemplo de labels, né? Que é o bendito do arquivo do próprio portainer e do traffic, né? Então, nano docker compose yaml, ele está aqui para baixo. Aqui, ó, são essas labels aqui, vou copiar elas e vou colocar lá na nossa stack. Então, vamos editar a stack aqui. Beleza, então o que essas labels estão fazendo aqui, né? Tá falando para o traffic, ó, estou habilitado, pode me resolver. No caso aqui vai ser simpleapp.local, só que no caso a porta não é 9000, né? A porta no caso lá ela é a 80, e aí eu posso tirar até esse mapeamento de porta aqui, ó, que ele não vai precisar mais mapear para a porta local para o traffic interpretar, né? Ele vai jogar para dentro da porta 80 lá dentro do container. Beleza, vamos dar um update aqui na stack. Pronto, já está atualizado. Agora, se eu tentar acessar aqui como simpleapp.local, o que vai acontecer? Espero que funcione. Olha, deu erro, ele não conseguiu resolver simpleapp.local. Vamos ver se bate aqui com hosts que eu coloquei. Porque ficou simplap, né? Simpleapp. Vou salvar aqui, retries admin. Beleza. Se eu escrever certo, funcionaria, né? Opa! Já é um sinal. Ele está dando aqui como não seguro, mas isso é normal, tá? Por que é não seguro? O traffic está tentando gerar um certificado para ele, só que é um certificado para um domínio que só existe localmente. Então, a autoridade pública de registro de domínio, no caso aqui o Google, está tentando validar um domínio aberto para o mundo, mas não está aberto para o mundo, ele só existe na minha rede local, né? Então, vai ficar como não seguro, não assuste, tá bem? É só você vir aqui no Avançadas, ir para simpleapp.local.
Um detalhe aqui, pessoal, que eu esqueci, que eu acabei quebrando meu ambiente aqui, é porque eu esqueci de editar o nome do router, né? Isso aqui, na verdade, ele é um ID do router, e aí deu conflito com o do portainer, né? Então, você tem que editar aqui, na hora de copiar as labels ali, né? Vamos colocar aqui simple app e colar em todos aqui, né? Ó. Aí sim, vou dar um update e aí sim. Não faz diferença nenhuma para a experiência do usuário, mas faz diferença para o traffic. Né? O traffic ele faz o agrupamento de labels ali e tal pelo router, né? Pelos nomes que você dá ali para router, para middleware e tudo mais. E outro detalhe também que a gente não pode esquecer é de adicionar a network, né? Uma rede. Então vamos copiar aqui ó, o networks web. Essa web foi uma rede que eu criei previamente, já nos vídeos anteriores e tudo mais, né? E lembrar de adicioná-la aqui também. Por que precisa dessa network, Gilberto? Porque o traffic vai expor esse container nessa rede, nessa network, né? Então, é uma rede que eu chamei de web e eu dou acesso externo, né, a ela aqui no container. Vou dar um update aqui na stack. Vamos aguardar, beleza. Vamos ver se agora funciona. Simple app.local. Agora funcionou. Então, faltava a network. Beleza, e aí a gente consegue acessar aqui, e aí o detalhe é o seguinte, quando o acesso é via IP, né, aqui no caso até o meu local aqui, localhost, né, quando o acesso é IP vai ser um endereço no local storage, quando o acesso é domínio, então se o domínio mudar, são local storage diferentes e tudo mais, não é a mesma aplicação, tá? Mas, de toda forma, vai funcionar. Então, se eu der um salvar aqui, vou adicionar, teste, vai funcionar. Se a gente conferir aqui, o local storage funciona o data list aqui perfeitamente, tá joia? Ah, Gilberto, mas eu tenho mais de uma tag para rodar, né? Beleza, vamos aqui no repositório, vamos supor que você criou uma versão nova, você fez uma atualização aqui no front, o que for, beleza, vou trocar aqui só, sei lá, o título, vou trocar o título da página, vai ser o local store, o formulário com local storage, não, vou chamar aqui de formulário V2, tá? Vou salvar, ele vai gerar um commit aqui pra gente, né? Just version, tá? Gerar um commit qualquer aqui, vai sincar, subiu pro repo, beleza, tá lá. Quero criar uma versão nova, então vamos criar uma release nova, draft a new release, criar aqui 2.0.0, poderia ser 2.0.0, eu posso criar 1.0.1, você define, tá? Não tô aqui para digitar a regra de como fazer um semantic versioning da vida e tudo mais, né? Vou chamar aqui de 2.0, tá? 2.0.0. Criar uma nova tag e vou dar um publish. Só isso. Beleza, nesse momento ele já está rodando uma action aqui, ela está pending, que ainda não começou a rodar, mas eu posso ver os detalhes dela aqui da execução, ó. Agora está rodando em tempo real, né? Olha, todos os passos, todos os comandos que a gente configurou lá, e já foi build aqui, beleza, está configurando as labels, as layers, na verdade, né? Não são as labels, são as layers, as camadas, beleza, já está lá. Se a gente olhar no registry aqui, nos packages Simple App, existe agora aqui, ó, uma versão 2.0.0 e ela é a nova tagueada como latest, ok? Se eu vier na minha stack aqui, eu posso falar que eu quero rodar agora a 2.0.0 ou deixar na latest ali, né? Mas no caso eu vou forçar a 2.0.0, opa. Acho que eu reiniciei ali a engine do Docker, possivelmente foi isso, tá? Que capotou ali. Não tem problema, vamos voltar na stack aqui, vamos editar ela, vou botar para 2.0.0, update da stack, update. Foi, beleza. Lembra que eu adicionei aqui um V2 nesse título, né? Então, vamos dar um F5 aqui agora. Olha lá, agora ficou um V2 e observa que ele recuperou os dados, né? Por mais que eu tenha trocado versão e tudo mais, mas estava salvo no meu navegador, tá joia? Bom, pessoal, era isso então. Espero que eu tenha conseguido agregar da melhor forma aqui o conteúdo para vocês, tenha conseguido entregar da melhor forma, né? Tivemos alguns errinhos aí no meio do caminho, mas é normal, isso aí acontece. E, mais uma vez, o GitHub Copilot ajudou a gente aqui imensamente nesse vídeo, né? Construiu toda a aplicação pra gente, que isso aqui não é um vídeo de código, é um vídeo de construção de ambiente, configuração de pipeline e tudo mais, tá joia? Isso aqui serve para qualquer outra aplicação que você tiver. E lembrando que se você tiver
vai ser alguma configuração, algum outro arquivo, precisa configurar um Nginx, alguma coisa assim, você adiciona ele no seu repositório aqui e adiciona ele na configuração do seu Dockerfile. Bem simples aqui também, a gente pode abordar isso no próximo vídeo, tá joia? Muito obrigado a todos então, até a próxima e tchau!